Muito boa tarde, amigas e amigos, Oração Ação, mais uma edição, mais de 1000 até agora, mais de 1.300 edições até agora. É muita alegria que nós vemos essa irmandade, essa fraternidade, essa disciplina entre nós. 1233. É muito prazeroso nos colocarmos a serviço do bem, a serviço da oração, a serviço da ação. Não há oração mais importante para Deus do que a prática do bem. Disse Jesus que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, nesse famigerado louvor ao qual milhões de cristãos reduzem a sua fé, somos chamados à prática do bem. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai, do nosso Pai. O que fica bem claro que entre falar e fazer há uma hierarquia, que é muito mais importante fazer do que falar. Ao contrário do que têm feito os religiosos de todos os tempos. Ao tempo de Jesus também. Sobre os fariseus ele disse para fazermos o que eles falam, mas não o que eles fazem. É uma tendência de um falso moralismo que abarca doutrinas, filosofias, as mais diferentes religiões. E que não deve, não pode dominar a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade. Precisamos, sem dúvida nenhuma, dar a esse impulso de religação nossa com o Criador toda a autenticidade, toda a boa vontade, toda a legitimidade de buscarmos a prática e não apenas falar, proclamar, alegar. Não é? Muito bom. Disse maravilhosamente Beto Guedes, numa música muito conhecida, que a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Por todos os meios, somos incitados, somos estimulados, das formas mais belas e mais elevadas, a praticarmos o bem. Oração Ação precisa ser isso. Precisa ser uma oração que nos estimule a ação, que nos estimule a prática, que não se restrinja a meras proclamações, alegações formais, verbais. Será que estamos maduros para essa religiosidade de verdade? É uma pergunta legítima, mais que legítima, necessária. Vamos então à pergunta 287, ainda sobre o sacrifício de Jesus, que nós começamos a conversar no nosso encontro anterior. A 287 de O Consolador, Emmanuel e Chico Xavier, diz assim:
Numerosos discípulos do Evangelho consideram que o sacrifício do Gólgota de Jesus, o sacrifício que tirou a vida de Jesus, não teria sido completo sem o máximo de dor material. Vejam só. Jesus precisaria, segundo esse pensamento, sofrer ao máximo. Para que o Mestre Divino, sem o devido, não teria sido completo sem o máximo de dor material para o Mestre Divino. Como conceituar essa suposição em face da intensidade do sofrimento moral que a cruz lhe terá oferecido? Diz Emmanuel assim: a dor material é um fenômeno como o dos fogos de artifício em face dos legítimos valores espirituais. Homens do mundo que morreram por uma ideia, muitas vezes não chegaram a experimentar a dor física, sentindo apenas a amargura da incompreensão do seu ideal. Imaginai, pois, o Cristo que se sacrificou pela humanidade inteira, e chegareis a contemplá-lo na sua imensidão, na imensidão da sua dor espiritual, augusta e indefinível, para nossa apreciação restrita e singela. De modo algum poderíamos fazer um estudo psicológico de Jesus, estabelecendo dados comparativos entre o Senhor e o homem. Em sua exemplificação divina, faz-se mister considerar antes de tudo o seu amor, a sua humildade, a sua renúncia por toda a humanidade. Examinados esses fatores, a dor material teria significação especial para que a obra cristã ficasse consagrada? A dor espiritual, grande demais para ser compreendida, não constitui o ponto essencial da sua perfeita renúncia pelos homens? Nesse particular, termina Emmanuel, contudo, as criaturas humanas prosseguirão discutindo, como as crianças que somente admitem as realidades da vida de um adulto, quando se lhes fornece o conhecimento tomado para imagens, o cabedal imediato dos seus brinquedos. Vejam a comparação que Emmanuel faz aqui entre nós e nossos conhecimentos e uma criança e seus brinquedos. As criaturas humanas prosseguirão discutindo como as crianças, que somente admitem as realidades da vida de um adulto, quando se lhes fornece o conhecimento tomando para imagens o cabedal imediato dos seus brinquedos. Entender a vida através dos brinquedos infantis é comparado aqui com Emmanuel com o entendimento da vida, de Deus, através das crenças, dos dogmas, das religiões, das criaturas. Claro, Deus, a criação, as leis divinas são muito maiores do que os arremedos de compreensão que a humanidade consegue alcançar.
Compreendamos o sofrimento. Espíritos disseram da gigantesca dor que foi a Jesus adquirir de novo os corpos espirituais que ele já tinha superado na sua evolução, para poder encarnar na Terra. Ele precisou readquirir corpos espirituais que ele já tinha perdido. É mais ou menos como uma alma leve de um grande bailarino, por exemplo. Usar pesadas roupas de um escafandro, de uma armadura de um cavaleiro medieval. É muito penoso para uma alma evoluída readquirir condições de encarnar na Terra. Muito mais penoso ainda para um Cristo planetário, que precisou se sujar, digamos assim, como uma ave que se mergulha várias vezes num lodaçal espesso, que lhe pesa as asas, que lhe pesa as patas, que lhe pesa a cabeça, que lhe impede completamente de voar. Jesus readquiriu esses corpos com imenso sacrifício e com eles retomou o mais denso dos corpos físicos, o corpo material, adquirindo um peso muito maior que aqueles que amarram os tornozelos dos detentos das penitenciárias antigas. Com a ressalva de que Jesus compreendia aquela prisão na carne como uma libertação, como uma alegria de ser útil, como uma beleza impagável. Temos uma comparação no parto, que muitas vezes expressa intensa dor, muita dificuldade, e mesmo assim, mães há em grande quantidade que desejam um novo parto. Por quê? Porque compreendem a finalidade, e diante da finalidade de luz de uma criança, de um filho, a sua dor ganha ares de insignificância. É a comparação possível, ainda que muito fraca, da posição de Jesus. Sabendo, entendendo como ninguém, da importância, da utilidade que ele teria em sua missão, da referência que ele seria para a humanidade por milênios, entregou-se de bom grado, feliz, alegre, às dificuldades que, por serem tão intensas, ficaram impressas, marcadas. Desculpe. Marcadas na alma humana, de forma a orientar nossos passos por onde quer que formos, sempre levando o farol, Jesus Cristo, a direcionar nossos barcos, nossos marinheiros, nossas vidas.
Que maravilha, que assim possa ser sempre. Que nós compreendamos a profundidade, a finalidade altíssima dos sacrifícios espirituais e nos disponhamos a eles de peito aberto, de alma leve, na certeza de que essa alegria de ser útil espiritualmente representará uma alegria, uma leveza, uma beleza à qual desejaremos voltar inúmeras vezes. Que assim seja para todos nós. Vamos saudar os amigos que estão conosco aqui nessa reunião, nesse nosso estudo. Diana Costa dando seu boa noite, Adelaide Dias dando boa noite a todos, Andréa Santos também, André Salvatore, o seu boa noite, Enir Cajazeira Silva, pedindo vibrações para a nossa amiga Mônica Silva, que ela receba nossas melhores energias, as energias que reúnam o melhor dos encarnados, o melhor dos amigos desencarnados, o melhor dos orientadores desse trabalho, desse estudo, dessa oração-ação. Muito obrigado pela presença de todos, muito feliz pela colaboração, pela ação, pela boa vontade, pela luz que se integra aqui a partir da união de nossas luzes com a dos amigos espirituais. Muito feliz por essa oportunidade. Graças a Deus, que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Até a próxima, amanhã estaremos juntos novamente, voltando novamente a essa compreensão da missão de Jesus entre os homens. Compreensão que ainda está longe de ser alcançada, mas que podemos, com a ajuda de grandes instrutores como Emmanuel e como Chico Xavier, avançar lindamente, levemente, alegremente, como crianças, porque apenas aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Paz e bem, um grande abraço e até amanhã.